Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar discutindo os minerais não energéticos no mundo, os domínios naturais e a relação do ser humano com o ambiente. De forma inicial, gostaria de aclarar com os senhores e senhoras sobre a proposta de estudo da mineralogia. Então, é a ciência que estuda os minerais. Mineralogia, a ciência que estuda os minerais. O que são, como são formados e onde ocorrem. Dentro desse mesmo contexto, vamos entender o que é um mineral. Mineral é um sólido homogêneo, natural, com arranjo atômico ordenado, é formado geralmente por processos inorgânicos, resultado de milhões de anos de trabalho da natureza. Exemplos, por exemplo, de minerais: cálcio, fósforo, magnésio, ferro, zinco. Hoje temos aproximadamente mais de 4.000 minerais já reconhecidos na atualidade. Bem, o tema da aula é os minerais não energéticos no mundo. Por que os minerais não energéticos? Eu só queria pontuar com os senhores e senhoras, meninos e meninas, que temos os recursos minerais energéticos, tá? Então, podemos classificar como recursos minerais energéticos aqueles utilizados para a produção de energia, por exemplo, elétrica, calorífera ou mecânica. Então, dentro desse raciocínio dos minerais energéticos, só para a gente conseguir fazer essa relação, então, nós temos, por exemplo, os combustíveis fósseis, né? Petróleo, gás, carvão, mineral. Nós temos os minerais radioativos, tório, potássio e urânio. O tema que nós estamos abordando são os minerais não energéticos. Só visa essa relação para você poder ter um parâmetro de raciocínio. Bom, vamos avançar aqui para o item de número 2, do item 1 de nossa lâmina, que está descrito assim: a importância dos minérios nos dias atuais é consequência, sobretudo, da sua utilização como matéria-prima na manutenção da cadeia produtiva industrial. Então, ou seja, a mineração é uma atividade econômica e industrial, exercida pelo homem desde a antiguidade. No item 2 está pontuado assim: a distribuição das jazidas minerais ou de minérios no mundo é bastante desigual, o que determina um intenso comércio de commodities minerais no mundo. Bem, vamos definir primeiramente o que são commodities. É um bem em estado bruto, é um bem que não sofreu a princípio processos de alterações. É uma matéria-prima e tem, entre aspas, né, fixado seu valor na bolsa de valores, muitas vezes, tá? Mas está o quê? Está estruturado naquela lei de oferta e de procura, pois os produtos, quando a gente está falando de commodities, nós estamos pensando em produtos iguais. Vamos também entender que quando falamos de commodities, nós estamos falando, podemos classificá-las em commodities minerais, commodities financeiras, commodities ambientais, commodities agrícolas. Por exemplo, commodities minerais, que nós estamos discutindo hoje na aula, certo? Então, por exemplo, petróleo, ouro, ferro e outros, né? Quando nós falamos de commodities financeiras, nós estamos falando do real, do euro. Quando nós falamos de commodities ambientais, água, nós estamos discutindo, por exemplo, produtos como a água. Produtos agrícolas, soja, café, tá? Então, commodities agrícolas, soja e café. Bem, dentro desse raciocínio construído, eu quero seguir agora com os senhores, dando uma observada nessa distribuição dos recursos minerais a nível de mundo. E os senhores vão observar comigo o quê? Os senhores vão observar comigo que a distribuição é bem desigual, certo? Então, como pontuado já, isso intensifica um comércio a nível de mundo. Então, esse mapa nos mostra o quê? A distribuição, por exemplo, de cobre, aí tem um descritivo na parte esquerda embaixo que mostra aonde o cobre está presente a nível de continentes: ferro, estanho, chumbo, zinco, tungstênio, alumínio e ouro. Seguindo o nosso raciocínio, então, vamos para o item 3 da nossa lâmina, que está descrito assim: entre os países exportadores de commodities minerais,
Os que apresentam maior dependência para o equilíbrio de suas contas externas são os países do Sul, certo? Então, estamos dizendo a respeito do mapa. Então, são os países do Sul, estamos pensando na linha do Equador, os países do Sul, a parte de baixo, né? Do Sul, ou subdesenvolvidos. Isso não é uma regra que todos do Sul estão totalmente subdesenvolvidos, mas é uma forma, um parâmetro para a gente criar um raciocínio. O item de número 4 diz assim: entre os países importadores encontram-se grandes potências industriais, importadores do quê? Dos minerais não energéticos do mundo, certo? Então, entre os países importadores, encontram-se grandes potências industriais como quem? Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Itália, Reino Unido e China. No item 5, temos o seguinte item descrito: o minério de ferro, a matéria-prima básica na produção da siderurgia. O que é a siderurgia? Trabalha com aço e com ferro, tá? Na produção de aço e ferro. É explorado principalmente em 6 países. Quais são eles? China, Brasil, Austrália, Índia, Rússia e Ucrânia. Ainda dentro deste contexto que nós estamos discutindo os minerais não energéticos do mundo, o item de número 6 descreve assim: entre os minérios mais produzidos no mundo, os utilizados no setor de produção siderúrgica, que já vimos a definição, e metalúrgica. O que é metalurgia? O que é metalurgia? Observa o quê? A extração, a transformação e a aplicação de materiais metálicos como ferro, bronze, entre outros, né? Então, voltando, é a metalúrgica do alumínio, destacando-se por sua importância no cenário internacional. Ainda temos como item o item 7 nesta lâmina, que diz assim: o minério de alumínio, a bauxita, é explorado especialmente em países como Austrália, China, Brasil, Guiné, Índia e Jamaica. E o item 8 nos diz que, entre os demais produtos minerais produzidos no planeta, acentuam-se por sua importância como matéria-prima e também como reserva de valor o ouro, produzido em sua maior parte na África do Sul. Bem, então só fazendo uma retomada aqui, não é? Uma catarse. Os minerais não energéticos no mundo é o tema da nossa discussão de hoje. Discutimos a ação da mineralogia, a ciência que estuda os minerais, discutimos o que é um mineral, discutimos de uma forma mais profunda os minerais não energéticos, mas eu pontuei para vocês o que são os minerais energéticos para poder você fazer um raciocínio aí, ter um parâmetro de comparação. Bem, eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.